irmãos, com grande prazer que iniciamos mais uma reunião de oração online, com grande alegria. Estamos aqui hoje para poder colocar os nossos pedidos no altar do Senhor. Convido você a sentar no seu sofá, abrir a sua Bíblia, permanecer em sentido de oração e acompanhar essa reunião. Logo mais teremos o estudo do nosso pastor. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Tiago 1. Tiago 1, eu farei a leitura do versículo 2 até o versículo 8. Tiago 1, de 2 a 8. Vou dar um tempinho para que os irmãos possam encontrar o texto, para que possamos fazer essa leitura, não juntos, porque estamos separados, né? Mas acompanhar a leitura juntamente comigo. Tiago 1, de 2 a 8, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Neste momento teremos a oportunidade de orar ao nosso Senhor, colocar e pedir, como Deus diz aqui na sua palavra, né? Ele diz que tudo que necessitar, peça a Ele liberalmente e ser-lhe-ás concedida. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, Deus, graças te damos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso com as nossas vidas, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, ó Deus. Agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecidos porque o Senhor nos concede o trabalho, ó Deus. O Senhor nos concede, através do trabalho, um sustento, ó Deus, para a nossa casa, ó Deus. Agradecidos porque o Senhor, ó Pai, nos dá saúde para estarmos aqui esta noite, podendo dirigir o teu trabalho, ó Deus. Podendo, ó Deus, realizar, ó Pai, o teu trabalho e conduzir, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, em oração, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado nos faltar absolutamente nada, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem sempre, ó Deus, sustentado as nossas vidas, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento estaremos entoando o hino de número 127, Hora Bendita. Bendita hora
da glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Que hino maravilhoso. Vamos agora para a parte de oração, onde colocaremos os pedidos no altar do Senhor. Então eu peço que os irmãos, neste momento, anotem aí esses pedidos de oração. Faremos a oração pelos nossos governantes, pela nossa economia, que tem sofrido tanto nesse período de pandemia. Vamos orar também por essa doença, o Covid, para que Deus possa preparar homens sábios, para que nós possamos encontrar a vacina para essa doença, para que possamos retomar as nossas atividades, a nossa vida normal. Vamos orar pela nossa igreja, neste momento de afastamento. É muito importante que oremos para que Deus possa aumentar a nossa fé e que continuemos firmes na Tua Palavra e que não esfriemos, mas que continuemos firmes na Palavra do Senhor. E oraremos também pelos enfermos da nossa igreja e os enfermos que talvez você conheça, algum parente seu. Você terá essa oportunidade neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, Deus. Neste momento, queremos colocar, ó Deus, esses pedidos nas Tuas mãos, ó Deus. Em especial pelos nossos governantes, ó Deus. Pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, ó Deus. Pedindo, ó Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria, ó Pai, a eles, ó Deus. Pedindo, ó Pai, que o Senhor possa estar dando união, ó Pai, a essas pessoas, ó Deus, para que as suas decisões, ó Deus, possam ser decisões que venham beneficiar, ó Deus, o povo, beneficiar a nós, ó Deus, para que possamos, ó Deus, ter uma vida, ó Deus, tranquila, para que possamos retomar, ó Pai, a nossa vida novamente, ó Deus. Queremos pedir também, ó Pai, pela economia do nosso país, ó Deus, que nesses momentos de pandemia tem sofrido tanto, ó Deus, causado, ó Pai, desemprego, ó Deus, pais de família têm perdido o seu emprego, ó Deus. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que empregos possam ser preservados, ó Deus, e que as pessoas, ó Pai, que estão à frente, ó Deus, possam realizar, ó Pai, ações, ó Deus, que venham retomar, ó Pai, o crescimento do nosso país, ó Deus. Queremos colocar também nas Tuas mãos, ó Deus, essa doença no qual nós temos sofrido, ó Deus, no qual nós temos passado, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa usar, ó Pai, a vida dos médicos, ó Deus, dos cientistas, ó Deus, para que eles venham encontrar, ó Deus, uma cura, ó Deus, para essa doença, ó Deus, para que possamos, ó Pai, retomar, ó Deus, a nossa vida normalmente, ó Deus. E pedimos que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, deste mal, ó Deus, e que se isso, ó Pai, vier a nos acometer, ó Deus, que o Senhor possa estar nos sustentando, ó Deus, e que possamos, ó Deus, confiar sempre no Senhor, ó Deus. Colocamos nas Tuas mãos também a vida da nossa igreja, ó Deus, dos membros da nossa igreja, que neste momento de afastamento, ó Deus, não temos tido um relacionamento tão próximo, ó Deus, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, a sustentar a vida de cada um, ó Deus, que as pessoas possam se fortalecer, ó Pai, neste momento de dificuldade, ó Deus, e que este momento de dificuldade, ó Pai, possa ser um momento, ó Deus, onde a sua igreja venha a crescer, ó Pai. Esse momento de dificuldade possa ser, ó Pai, para que a sua igreja venha se fortalecer na Tua Palavra, ó Deus. Queremos também colocar nas Tuas mãos a vida dos enfermos da nossa igreja, em especial, ó Deus, aqueles que passam por algum tipo de dificuldade, Dona Edilza, Malvinha, Raquel, ó Deus. Colocamos, ó Pai, essas vidas nas Tuas mãos, cientes, ó Deus, de que o Senhor terá o melhor, ó Deus, para a vida delas, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, irmãos, passo a palavra para o nosso pastor Valmir, que trará o estudo desta noite. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui
da carta de Tiago. E eu quero pedir a atenção dos irmãos. Vocês podem abrir as Bíblias de vocês para vocês acompanharem. O capítulo 1 do versículo, eu quero ler do versículo 5 ao versículo 8. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas casas. Vou aguardar um pouquinho para você poder abrir a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Essa parte é uma parte muito conhecida da epístola de Tiago, porque ela trata da questão da sabedoria, né? Creio que todos nós conhecemos essa passagem aqui. Então, Tiago nos diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós vimos que no parágrafo anterior, do versículo 2 ao versículo 4, Tiago tratou do tema das provações, né? As provas que os crentes passam, que nós passamos no nosso viver diário. E nós vimos a importância, né? As provas ou as provações devem ser para o cristão motivo de alegria, mesmo em situações difíceis pelas quais nós passamos, mas para que nós suportemos as provações e cresçamos em meio às provações, aí entra a necessidade da sabedoria. Por isso que logo na sequência Tiago vai tratar da sabedoria. E nós precisamos pedir a Deus, né? A pessoa que pede sabedoria, ela deve estar comprometida com fidelidade. Sem esta, a pessoa não recebe. Precisa ser fiel ao Senhor, buscar ser fiel à palavra do Senhor, aos seus ensinamentos. E logo na sequência, depois que ele vai tratar da sabedoria, depois que ele trata desse tema, o próximo tema que ele vai tratar é o tema das riquezas, né? As riquezas deste mundo. E Tiago vai mostrar também que essa é uma das principais provas da vida. É um dos mais importantes testes de fidelidade. Ou seja, a maneira como o cristão lida com os bens, com aquilo que Deus tem dado a eles, né? No caso a nós. Aqui no contexto da carta de Tiago, ele está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos, são cristãos dispersos, e muitos desses cristãos, eles estão sendo explorados por pessoas ricas. E aí entra a questão da prova, né, da provação pela qual eles estão passando. Ao final ele vai mostrar que nós não devemos temer os ricos, porque o fim dos ricos é igual ao fim também dos pobres. Mas nós vamos falar mais sobre isso quando nós chegarmos aqui no versículo 9 até o versículo 11. Por enquanto, nós vamos falar agora da questão da sabedoria. E Tiago começa mostrando que a sabedoria é uma necessidade que nós temos. Esse tema, ele está bem relacionado com o tema anterior, porque se você na aprovação quer se manter fiel e honrando a Deus, você precisa que Deus lhe dê, para isso nós precisamos buscar sabedoria para você passar por essas provações. Então as provações são, no caso dos crentes, não é? São para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual. E ninguém consegue ter esse crescimento, essa maturidade, passando por dificuldades, por lutas,
sem a ajuda de Deus. Nós precisamos então da ajuda divina. E essa ajuda, segundo Tiago, ela vem de maneira especial em forma de sabedoria. Então ele diz aqui: se algum de vocês necessita de sabedoria, e claro que você concorda comigo, todos nós precisamos reconhecer que necessitamos de sabedoria. Tiago então está dizendo: você e eu precisamos admitir que nós necessitamos sim. Aqui não cabe o orgulho humano, né? Precisamos ser humildes para buscar em Deus esta sabedoria que é bênção de Deus para as nossas vidas. O orgulho é um problema do coração do homem pecador, e todos nós somos tentados a sermos também orgulhosos. Nós temos dificuldade de ouvir que nós precisamos ser mais sábios, que muitas vezes nas nossas decisões nós não acertamos, nós não agimos com sabedoria, muitas vezes nós agimos mais parecidos com um tolo do que com uma pessoa sábia. E às vezes precisamos ouvir isso. O irmão precisa dizer: olha, você não está tomando a melhor decisão. Você é um cristão, busca a sabedoria, busca a direção do Senhor. Mas nós temos dificuldade de ouvir uma palavra de repreensão, de correção, por causa do nosso orgulho, nosso coração que é inclinado para o pecado. Isso faz parte da nossa natureza humana, pecadora, que quer nos convencer de que nós somos independentes, de que nós não precisamos da ajuda e da direção de Deus na nossa vida. E assim, humanamente falando, né, o ser humano pecador, ele quer resolver seus próprios problemas, e às vezes nós agimos assim, tomar as nossas próprias decisões, sem buscar a direção do Senhor, sem buscar a sabedoria dos altos céus. Então, meus irmãos, é preciso que o ser humano supere, e nós principalmente, os crentes, supere o orgulho, e precisamos admitir que temos necessidade da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria não é algo que nós possuímos, não é algo que pertence a nós. Essa sabedoria pertence a Deus, é parte da virtude divina, pertence ao Senhor. E qualquer um que admita ter essa necessidade, sentir essa necessidade, ele deve se humilhar, humildemente se dirigir a Deus e pedindo que Deus lhe conceda sabedoria. Então veja que Tiago aqui, ele está encorajando os crentes, encorajando a mim, encorajando a você, a nós nos dirigirmos a Deus, primeiramente reconhecendo a necessidade que nós temos, uma grande necessidade da sabedoria que é de Deus e não nossa, e assim, tendo esse reconhecimento, humildemente nos dirigirmos ao Senhor e clamarmos: Senhor, nos dê mais da tua sabedoria. Então, Tiago, quando ele trata desse tema aqui, ele nos dá a chance de nos examinarmos, fazer um autoexame e chegarmos à conclusão que sim, precisamos dessa sabedoria. O conselho de Deus, o conselho dele, né, para nós peça a Deus a sabedoria. Para nós perseverarmos firmes nas provações, e as provações são sempre difíceis, nós precisamos que Deus nos ilumine com a sua sabedoria cada dia mais. Não sejamos então, meus irmãos, orgulhosos. Somos fracos e carecemos da ajuda do Senhor. Por isso que ele vai mostrar aqui uma primeira questão que é importante nesse versículo 8, é a questão que se expressa aqui através do verbo pedir, né? O pedido. Então ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus.
Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ela pertence a Ele, como eu já disse. É por isso que Tiago agora vai dizer que o crente deve pedir sabedoria somente a Deus. Ele é a fonte dessa sabedoria. Então, veja que Salomão diz que Deus é quem dá a sabedoria e ele coloca a sabedoria no mesmo nível que a inteligência e que o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Abrindo um pouquinho mais o entendimento do que é a sabedoria, eu peço que você também abra a sua Bíblia lá, em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Vejamos o que nos diz esse texto. Provérbios, capítulo 2, verso 6. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então ele coloca a sabedoria que vem de Deus no mesmo nível que a inteligência, que o entendimento. Que mais? A sabedoria é um modo de pensar e uma atitude para com as experiências da vida, incluindo questões de interesse geral e moralidade básica. A sabedoria, ela deve ser usada no dia a dia. Ela serve para nós aplicarmos em nossas decisões, em nossa condução, na maneira como nós vivemos nesta vida aqui. Por isso que nos diz aqui o texto que ela tem a ver com a prudência, por exemplo, nos negócios seculares da vida. Então, essa sabedoria de que Tiago trata aqui não é para ser utilizada apenas na sua vida espiritual. A pessoa que conhece a Deus, o convertido, na verdade, ele recebe a sabedoria que vem de Deus, né? O crente, você, recebe a sabedoria que vem de Deus, e essa sabedoria é para ser aplicada na sua vida espiritual, no seu relacionamento para com Deus, mas também no seu viver cotidiano, nos seus negócios, nas decisões que você toma no dia a dia, nas habilidades, né, que você possui, que você tem, que é Deus que dá também, na maneira como você desempenha o seu trabalho, a sua profissão, a sua sensibilidade moral, né, o que você entende, o que você aprendeu e como você executa a questão da moral e a experiência nos caminhos do Senhor, obviamente, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual propriamente dita. Até porque, meus irmãos, para nós cristãos, não existe aquela distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Nós, crentes, vivemos a nossa vida como um todo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, quer seja de cunho religioso, espiritual, quer seja de cunho secular, né? O seu trabalho, os seus estudos, a sua faculdade, tudo e todo o nosso viver deve ser para a glória do nosso Deus. Então, a sabedoria, sim, ela está relacionada com as suas decisões no dia a dia. Ela está relacionada com a maneira como você conduz a sua vida. E aqui é muito interessante porque você e eu podemos observar isso na vida dos irmãos, na vida uns dos outros. Me chama muita atenção pessoas que são simples, né? Pessoas que não fizeram uma faculdade, que não fizeram mestrado, que não fizeram doutorado, mas são pessoas muito sábias na sua maneira de viver. Uma pessoa que às vezes não terminou um colegial, mas ela tem a sabedoria de Deus para viver. Deus lhe concedeu, ela buscou e Deus lhe deu a sabedoria. E essa pessoa se torna uma pessoa agradável de se conviver. Nós vemos nas suas atitudes ela glorificando a Deus, porque ela age com sabedoria. Então, essa sabedoria não depende de conhecimento acumulado, de formação, de diplomas, mas depende de você dobrar o joelho e clamar ao Senhor, buscar
a Deus, em Deus essa sabedoria. Ela é a ferramenta pela qual você aplica o conhecimento adquirido. Então, aí sim, você estudou, você tomou o conhecimento, e a sabedoria é o filtro pelo qual você aplica todo o conhecimento que você tem. Provérbios 8:12 diz, aqui nesse capítulo, Salomão, ele personifica a sabedoria, como se a sabedoria se tornasse uma pessoa. E aí vai dizer o seguinte, no versículo 12 do capítulo 8: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. Então veja que a sabedoria não é algo apenas teórico, não é algo que está no campo apenas do intelecto, mas ela é algo prático, é para ser aplicado, é para ser vivido. Por isso Salomão nos lembra aqui: a sabedoria habita com a prudência, dispõe de conhecimentos e de conselhos também. Capítulo 10, versículo 13 de Provérbios, diz: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é disciplina para as costas daquele que tem falta de senso. Uma pessoa tola, uma pessoa sábia, ela é uma pessoa prudente. E nós, cristãos, precisamos agir com prudência, precisamos nos encaixar aqui nesse versículo 13, sermos pessoas prudentes, que pensam, que coloca as suas decisões, as suas questões diante do Senhor, buscando a direção, buscando o conselho de Deus, buscando a sabedoria, que busca a ajuda do irmão, busca um conselho, busca a opinião daquele irmão a respeito de uma decisão que precisa ser tomada, buscando acertar na sua decisão e Deus ser honrado e glorificado com a sua decisão. O capítulo 17 ainda de Provérbios, versículo 24, diz que a sabedoria é o alvo do inteligente, não do tolo, mas do inteligente. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Então, a sabedoria deve ser buscada, e é buscada por aqueles que são inteligentes. E aqui o inteligente, mais uma vez, não tem a ver com graduação acadêmica, mas tem a ver com pessoas que temem a Deus. Você se lembra também que Provérbios, Salomão, ele relaciona a sabedoria com o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, temer a Deus. Então ele relaciona isso. Para tornar-se maduro e íntegro, o crente deve pedir então a Deus sabedoria. Peça sabedoria, por exemplo, para você entender a palavra. Eu tenho dito isso para o meu filho, que ele vai fazer devocional. Eu pergunto para ele: você já orou antes de fazer a sua devocional? Por que é importante orar antes de fazer a devocional? Ora, Senhor, me dá sabedoria para eu entender a tua palavra. Me dá entendimento, abre o meu entendimento para eu entender a tua palavra. E Deus, ele ouve a nossa oração. Por isso que Tiago está encorajando você e eu a dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos a Deus por mais sabedoria. Você está vivendo com a sua família na sua casa. Você não está vindo congregar aqui na igreja, estamos impedidos. Como é que você está conduzindo a sua família, seus filhos, à presença do Senhor? A vida espiritual deles está sendo desenvolvida? Você está sabendo, com sabedoria, a sabedoria dos altos céus, orientar a sua família, pastorear a sua família? Ou as nossas crianças têm sido assistidas pela nossa irmã Eliane, as crianças da UCP, com atividades. Você, como pai, tem tido sabedoria, prudência para aproveitar essa bênção, para investir na vida dos seus filhos? Precisamos de sabedoria. Então ensine também o seu filho a orar pedindo sabedoria para Deus, para que ele possa conhecer melhor e de maneira correta a palavra de Deus.
Então, você quer ser um crente maduro e íntegro? Precisamos da sabedoria, não tem como. Se nós não queremos ser crentes imaturos, nós temos que recorrer a Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria. Eu quero mostrar para vocês aqui que a sabedoria, ela se distingue em dois tipos de sabedoria, ou podemos entender duas maneiras como ela se expressa aqui. A sabedoria natural e a sabedoria especial. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, a sabedoria natural. Aqui, então, se a sabedoria está relacionada com as decisões e a maneira como as pessoas conduzem a vida, logo, ela não é um atributo apenas do crente. Então, veja, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que a sabedoria, nesse sentido, a sabedoria natural, ela não está limitada apenas aos crentes. Você encontra muitas pessoas que não conhecem a palavra, que não é convertida, que agem com sabedoria. Ou não? Você deve conhecer alguém assim. Então é natural, a sabedoria aqui, nesse sentido, ela é natural, porque o homem já nasce com ela. Porém, como o homem natural está separado da graça de Deus, conforme Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, assim também a sua sabedoria. Então, essa sabedoria natural, que tem também o incrédulo, ele tem essa sabedoria, mas é uma sabedoria que está separada de Deus, ou seja, é uma sabedoria que não vai glorificar a Deus, não vai buscar glorificar a Deus, porque ele não conhece a Deus. Ela não é guiada pelo Espírito de Deus e nem está preocupada com isso, porque espiritualmente essa pessoa, ela está morta. Paulo também fala sobre isso, o homem natural, né? 1 Coríntios capítulo 2, versos 13 e 14. Paulo reconhece que há a sabedoria do mundo, isto é, a maneira como as pessoas, aqui no contexto, os gregos, conduziam as suas vidas de maneira sábia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 ao 24. Deixa eu ler esse texto aqui para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 a 24. Paulo diz assim: onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja, então há uma sabedoria. Embora Deus tenha tornado louca, ou seja, essa sabedoria não é uma sabedoria que glorifica a Deus, mas Paulo está reconhecendo que há uma sabedoria. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Verso 22, porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, verso 24, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O verso 25 ainda, porque a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O capítulo 2, versos de 1 a 8, também Paulo vai demonstrar aqui e reconhecer que há a sabedoria do mundo. O verso 4 do capítulo 2, a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O verso 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Então há uma sabedoria do mundo. Não, seguindo aqui, nem a dos poderosos desta época. Então os poderosos têm sabedoria, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então há uma sabedoria natural e há uma sabedoria espiritual ou especial. O Antigo Testamento também reconhece a sabedoria das nações pagãs. Você encontra textos no Antigo Testamento que reconhecem
que algumas nações pagãs são demonstradas aqui, que também têm sabedoria. Babilônia, por exemplo, né? Jeremias capítulo 50, verso 35. Deixa eu ler aqui pelo menos alguns textos para os irmãos. Jeremias capítulo 50, verso 35, que diz? Vamos ver. Verso 35 diz assim: a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a sabedoria do mundo é uma sabedoria que visa glorificar a Deus, santificar o nome de Deus. Não é isso, mas nós precisamos reconhecer que há a sabedoria neste mundo, né? Ou a sabedoria do mundo. Os babilônicos tinham os seus sábios. O texto de Isaías também, 47:10, que está lá, você pode acompanhar também. O Egito também tinha os seus sábios. Gênesis 41, versículo 8, também mostra essa realidade. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é que há dois tipos de sabedoria: sabedoria natural, sabedoria deste mundo, e agora a sabedoria especial. Essa sabedoria, ela é fruto da salvação. Só tem esse tipo de sabedoria quem tem o Espírito Santo. Essa sabedoria leva você, que é convertido, a pensar, a falar, a agir, não mais para proveito próprio, como é a sabedoria do mundo, mas agora para a glória de Deus. Então, a pessoa que tem um temor de Deus, que é convertida, ela tem sabedoria, uma sabedoria especial, que o leva a glorificar a Deus em todo o seu modo de viver. É um modo de abordar a vida através das lentes de Cristo. É aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. É a maneira de encarar a vida pela perspectiva das Escrituras. Então veja, é uma sabedoria especial. É uma sabedoria que só tem quem tem Jesus no coração e na mente. Todo o conhecimento natural, agora, inclusive a sabedoria que ele tinha antes, a sabedoria natural, ela agora é direcionada por essa nova perspectiva, a perspectiva em Cristo Jesus. Então, essa sabedoria, ela está ligada a Cristo, ela é intrínseca a Cristo Jesus. Vamos ler alguns textos aqui, Lucas 2:40. Aliás, deixa eu pegar Marcos 6:2. 6:2 diz assim: chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: aqui está falando de Jesus, tá? E diziam: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas ficaram encantadas com o conhecimento, com a sabedoria de Jesus. É essa sabedoria que os crentes têm, recebem. Mateus 13:54 diz assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia, mesma coisa: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? É uma sabedoria que está ligada, intrínseca a Cristo Jesus, a sabedoria especial, mas a sabedoria que Cristo promete aos discípulos dele. Lucas 21:15 mostra isso. Essa sabedoria foi manifestada por Estevão. Estevão é apresentado como um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aliás, não só Estevão, João Batista também. O anjo anunciou, profetizou que desde o seu nascimento, ainda no ventre, né, cheio de sabedoria. João Batista. Então, essa sabedoria não é um acúmulo de conhecimento da academia, da faculdade, da universidade, né, ou do autodidata que faz os seus estudos individuais, mas sim um modo de existência diante de Deus como resultado da conversão. Assim também, a estutícia não é uma falta de conhecimento, mas sim a ausência desse modo de existência. Estutícia aqui é o tolo, é o ignorante,
A pessoa tola não é tola porque ela não tem conhecimento, não estudou, não pesquisou e não reteve o conhecimento, mas sim porque ela não tem Deus, não tem o temor do Senhor. Então, essa sabedoria também não é acúmulo de conhecimento, ela é dom de Deus, ela é dom do Senhor. Deus dá sabedoria não apenas espiritual. Então veja, o crente recebe sabedoria de Deus, mas não é uma sabedoria que está limitada apenas ao campo, ao universo espiritual da minha vida e da sua vida. Essa sabedoria Deus nos dá também para ser aplicada no dia a dia, como eu já disse para os irmãos, mas aqui está o texto, Êxodo 28, 3, olha só, Deus dizendo: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enche do espírito de sabedoria, que façam vestes para Abraão, para consagrá-lo para que ministre o ofício sacerdotal. O que acontece aqui? Deus está dizendo: eu dei sabedoria a determinadas pessoas, para que essas pessoas soubessem fazer as vestes sacerdotais para o sacerdote, para Arão. Então veja, Deus não deu a sabedoria aqui para ele ler a palavra, entender, interpretar e saber pregar no campo espiritual. Embora a veste era para o sacerdote, mas é uma coisa prática, é um serviço, né? Então não é apenas no campo espiritual. O capítulo 36 de Êxodo, versículo 1, ainda diz: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem Deus dera habilidade, ou seja, sabedoria e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então, para fazer o santuário, precisou de costureiro, precisou de pessoas que sabiam trabalhar com medidas, com terreno, com perfuração. Então, são profissionais. Deus deu sabedoria, assim como Deus deu sabedoria também para a irmã, que sabe fazer uma excelente costura, que sabe fazer um excelente prato, que sabe cuidar muito bem da sua casa. Para o irmão que é um excelente profissional na sua empresa, no seu trabalho, Deus revestiu de sabedoria, de habilidade para você exercer a sua profissão. 2 Crônicas 1:11, disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pedisse riquezas, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a este povo, sobre o qual eu te constituí. Então Salomão não pediu sabedoria para pregar o evangelho, a palavra, a lei. Salomão pediu sabedoria para ser juiz, para julgar. O julgamento de Salomão, por exemplo, ele vai julgar aquela questão lá das duas mulheres que queriam ser mãe de uma mesma criança. Lembra dessa história que está lá em 1 Reis 3, de 16 a 28. Deus deu sabedoria para Salomão julgar aquele caso, e ele julgou muito bem. Então, eu disse para os irmãos aqui, com base em Tiago, nós vamos continuar semana que vem, mas eu disse para vocês que a sabedoria é dom de Deus, Deus é a fonte. Precisamos reconhecer que necessitamos de sabedoria, precisamos ter humildade para nos dirigir a Deus, clamando, pedindo sabedoria. Precisamos desejar ser crentes maduros, e se queremos ser crentes maduros, não tem como ser crentes maduros sem receber a ajuda de Deus, e a sua ajuda é a sabedoria. Nós vimos aqui que a sabedoria, ela não se limita apenas ao campo espiritual, mas ela também se estende às coisas dessa vida, às decisões que você precisa tomar, à sua vida profissional.
E nós vimos que há a sabedoria natural e a sabedoria especial, a sabedoria deste mundo e a sabedoria que vem como fruto da salvação, que você, que crê em Deus, que entregou a sua vida para Ele, tem. Isso é dom de Deus. A sabedoria que você recebeu é dádiva de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Nós vamos estudar a semana que vem. A sabedoria é uma dádiva. Precisamos reconhecer isso e nós vamos estudar sobre isso na semana que vem. Eu peço que você reflita sobre este tema e sobre tudo isso que eu falei aqui para os irmãos. Reflita e tente colocar em prática e em oração. Que esse seja o seu pedido de maneira especial nesta noite. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai lhe conceder. Eu quero orar pela vida dos irmãos, ainda encerrando o nosso. Vamos orar. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que sempre nos acrescenta o conhecimento. E eu quero louvar o nome do Senhor, agradecido, ó Pai, porque bondosamente o Senhor nos concede sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E pedir ao Senhor que nos dê mais e mais da Tua sabedoria. Nos ajude, Senhor. Reconhecemos a necessidade que temos de sabedoria do Senhor. E por isso nos dirigimos a Ti, Pai, humildemente, clamando ao Senhor que nos conceda mais e mais da sabedoria que vem dos altos céus. E com isso nos ajude a sermos cristãos maduros, firmes na fé e cada vez mais fiéis, parecidos cada vez mais com o Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor assim abençoe a Tua igreja, fortaleça e a sustente em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando meu irmão, minha irmã. Agradeço a sua atenção e que essa palavra possa edificar a sua fé cada dia mais. Amém.